A paz do Senhor, boa tarde. Estamos começando mais uma live, a live nossa de todos os dias. E hoje vamos ter muito especial esse nosso momento. Vamos aguardar os irmãos chegarem. Tudo bem, já estão chegando, graças a Deus. Alguns queridos irmãos. Nós vamos já receber o pastor Kleber. Começarmos a nossa conversa. Os irmãos estão chegando, são bem-vindos. Maravilha. Opa, pastor Kleber, como está? Estamos aqui, com a graça de Deus. Coisa boa. Paz do Senhor, temos irmãos chegando. Amém. A paz do Senhor aos que já estão chegando aí. E daqui a pouco vamos começar a live. É verdade. Hoje, começando a primeira, né? Serão, conforme anunciamos, uma série de 3. Sim. E eu fiz uma live com o pastor Esdras Bento, foi uma live muito boa, por sinal, onde ele Verdade. falava sobre a interpretação bíblica, mas focando aquelas questões mais iniciais, né, que é a questão de escolher uma boa Bíblia, de boas ferramentas, e realmente foi excelente. Mas hoje nós vamos começar falando sobre, depois que a gente fez tudo aquilo que ele recomendou, nós precisamos começar a debruçar sobre o texto, né? Claro que o texto de um evangelho, que é biografia, não é a mesma coisa de um texto de Juízes, de Josué, que é narrativa, e por aí vai. Então, com certeza, cada situação dessa requer uma particularidade. Mas tem algumas coisas que precisam de mais atenção ainda nas escrituras, que a interpretação de alguns textos que são muito específicos, né? Alguns tipos de textos, né? Alguns tipos de textos que são muito específicos na maneira como devem ser observados. Um deles são os tipos bíblicos, o outro são as parábolas bíblicas, né? E também os símbolos, as figuras, né? É preciso observar isso, inclusive não confundir as três coisas, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, Isso, hoje nem nós estamos misturar aqui. com alegoria, com analogia, com ilustração, mas entender cada tipo exato, ou cada gênero, ou cada modelo, ou cada forma, para poder fazer a interpretação correta dentro das regras que a própria interpretação bíblica estabelece para cada um desses textos diferentes, de gêneros ou de formas diferentes. É verdade. Então, é isso que nós vamos começar hoje. Claro que ninguém vai dar aqui um curso completo, que 1 hora é mais do que insuficiente para isso. Mas é nós observarmos as particularidades, né, para vermos, dar o caminho das pedras, né, como que nós vamos tratar dessas questões. E aí, na sexta-feira, nós continuamos falando sobre as parábolas, né? Sim. E no sábado vamos falar sobre símbolos e figuras, e aí vamos fechar, pelo menos por enquanto, essa. Claro que teria muito mais coisa para se fazer, mas não é esse o nosso objetivo. Pastor Certo. Kleber, Então, como sempre, bom tê-lo aqui conosco e podermos bater esse papo. é verdade. E hoje, como você é o camarada que tem mais especialidade aí na tipologia, eu sugiro aos irmãos que, nesse momento, vire o celular de cabeça para baixo, porque o camarada que está embaixo é que vai conduzir mais as perguntas e o que está em cima é que vai responder mais, né? Hoje nós vamos começar falando sobre uma questão muito importante, que é a questão da continuidade entre os dois testamentos, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento. Perfeito. Só antes de Existe? continuar, pastor Kleber, Sim. só dizer que assim, é uma área que eu estudo há bastante tempo,
Eu escrevi há muito tempo atrás O Caminho do Adorador, que foi lançado pela CPAD, ganhou o prêmio Areté de Literatura, que é fazendo uso da tipologia para uma analogia, para uma observação da adoração no tabernáculo. E depois eu escrevi também do CETADEB, Tipologia Bíblica, que é material didático do CETADEB, que tem exatamente a observação desses contextos. Então é para dizer que há algum tempo eu venho estudando sobre essas questões e escrevendo sobre isso também. Muito bem, maravilha. Posto isso, nós falávamos sobre a questão da intertextualidade, ou seja, da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é muitas vezes citado no Novo. Segundo um levantamento aí de alguns estudiosos, somente 4 livros do Novo Testamento, que é a Epístola de Paulo a Filemon e as 3 epístolas de João, não citam diretamente o Antigo Testamento. Mas ainda há alusões e algumas citações indiretas podem ser encontradas ou entendidas somente nas epístolas joaninas aí. Ou seja, o Antigo Testamento está muito presente no Novo. Nós temos profecias que são do Antigo cumpridas no Novo, porém um tipo especial de cumprimento ou de conexão que nós temos entre o Antigo e o Novo Testamento são os tipos, né? Aquilo que é alvo de estudo da chamada tipologia bíblica, que possui regras bem definidas e que precisam ser entendidas para que não se ache que qualquer coisa do Antigo que tenha alguma semelhança no Novo seja um tipo ou seja tipologia, né? Então, acho que a gente podia começar, pastor Cláudio, falando aí sobre essa importância da tipologia e já estabelecendo aí um primeiro conceito do que a gente podia dizer que é um tipo ou que trata a tipologia bíblica. Perfeito. De fato, é muito importante nós observarmos isso, como você falou, a questão da ligação, né, da continuidade, porque se entendemos que os tipos são coisas que estão apresentadas no Antigo Testamento, como uma prefiguração, né, é uma figura pré-ordenada, aquilo que às vezes é chamado de sombra, que estão apresentados no Antigo Testamento, mas que são proféticos e que no Novo Testamento vão ter o seu cumprimento, e aí nós vamos entender então a sobrenaturalidade da ligação entre os dois testamentos. Senão nós vamos pensar, como alguns, infelizmente, teólogos da teologia liberal pensam que as profecias foram escritas depois que tinham se cumprido, ou coisas desse tipo. Se nós entendermos que Deus foi quem deu o conteúdo da Bíblia, e ela realmente foi dada por Deus. E aí vamos perceber que aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, muitas vezes sem que os que viveram essa realidade compreendessem de fato, Sim. mas foram cumpridas no Antigo Testamento. Porque eu imagino, por exemplo, quando Moisés chegou com a proposta de que era para assar o cordeiro no dia da Páscoa, e que não podia quebrar nenhum osso do cordeiro, as mulheres de Israel reclamaram, disseram, olha, isso vai dar mais trabalho, é melhor a gente quebrando para assar de pedaço. E talvez alguém tenha perguntado, Moisés, mas por quê que é para ser assim? Não, por quê? Porque Deus mandou. Mas Deus mandou por quê? Aí, acho que Moisés respondeu como João Grilo, não sei, só sei que é assim, porque não tinha uma explicação. Mas lá na frente, o salmista vai falar sobre o Messias, dizendo nenhum osso será quebrado, e quando João percebe que o ladrão ao lado de Jesus tem as pernas quebradas pelo soldado para apressar a morte. Mas Jesus, quando foi verificado, já estava morto. Aí, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 36, ele disse, para que se cumprisse a profecia que está escrito, nenhum osso será quebrado. Então, quer dizer, Moisés não sabia por que não podia quebrar o osso do cordeiro, mas lá na frente isso foi apresentado e foi bem interessante. Deixa eu ir colocando aqui
o termo, o que estamos estudando, para realmente os irmãos estão pedindo isso. Mas pode Ok. continuar. Então, é Então, interessante a gente perceber, enquanto você vai colocando aí, só fazer um direcionamento para a sua fala, é que nós vemos que a palavra tipo ou tipos, né, já fala de uma figura que poderia vir de um verbo que fala de imprimir. Então, é algo como um carimbo, é algo como uma impressão. Tanto uma que marca, né? é uma marca. E essa marca, esse tipo, então, é visto como algo do Antigo Testamento que o Novo Testamento reconhece como tendo um significado prospectivo, um significado profético, um significado importante. E, então, a gente podia dizer que o tipo é o quê? É uma correspondência entre o antigo e o novo, que guarda uma semelhança, que tem um aspecto profético ou prospectivo. Perfeitamente. Aí é uma prefiguração, né? São personagens, objetos, podemos falar de pessoas típicas, podemos falar de objetos típicos, de Evento. eventos ou rituais típicos, né? Que vão falar, vão apresentar ou vão profeticamente referir-se a coisas futuras, que aí é exatamente essa ideia dos tipos, né? Eles têm uma ligação profética. E aí já dizer que essa é uma das grandes diferenças entre o estudo da tipologia e o estudo dos símbolos, por exemplo. É porque os símbolos, eles não apresentam nenhum tipo de ligação de tempo entre o símbolo e o que é simbolizado. O referente e o referido, não há nenhuma relação entre eles. A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Mas quem veio primeiro, a pomba ou o Espírito Santo? E depois que o Espírito Santo veio, aí a pomba desapareceu? Quer dizer, isso não tem o menor sentido, essa relação. Mas o Cordeiro Pascual, que era um tipo de Cristo, ele veio primeiro para apontar para Cristo. E quando o correspondente profético do tipo, que nós chamamos de antítipo, chega, o tipo já não tem mais o valor. Por que não precisamos continuar sacrificando os cordeiros até hoje? Porque aí o apóstolo Paulo vai dizer, porque Cristo, o nosso cordeiro pascual, já foi sacrificado por nós. Então, o cordeiro é o tipo que é profético. E o Cristo é o antítipo, que é o cumprimento da profecia, embora não tenha sido uma profecia falada, mas foi apresentada dessa forma. Exato. A gente podia dizer que a profecia é uma linguagem direta, enquanto que o tipo é uma profecia com uma linguagem indireta, porém Perfeito. há essa correspondência, né? Talvez a gente pudesse pensar que enquanto o tipo, que é o do Antigo Testamento, né? O antítipo é o do Novo. Enquanto o tipo Isso. aponta para frente, uma ilustração, uma analogia, ela só aponta para trás. Isso. Há uma correspondência, mas lá naquela correspondência não há nada prospectivo, não há nada profético. Essa talvez seja uma das grandes diferenças aí. Agora, quando nós falamos de o tipo, então nós vamos perceber que o Novo Testamento, quando estabelece o antítipo, então ele é que vai dizer realmente o que é tipo e o que não é tipo, porque foi o próprio Deus quem, sendo o autor, né, o inspirador dos dois testamentos, providenciou que houvesse essa correspondência, nós podemos ver como uma correspondência inspirada e que é real, apontada no Novo Testamento em direção ao Antigo, confirmando o tipo no antítipo. Isso é muito verdadeiro e a gente precisa observar muito isso, porque os tipos eles não são inventados. Os tipos são apenas percebidos através da leitura da relação entre os dois testamentos. Né? Então, a gente sabe muito pouco de Melquisedeque, já foi citado aqui, por exemplo. Melquisedeque aparece e desaparece no capítulo 14 de Gênesis,
e só diz que ele era rei de Salém e que Abraão entregou o dízimo a ele, ele abençoou Abraão. No versículo seguinte, você procura Melquisedeque, ele desapareceu. Aí quando chega no Salmo 110, aí o salmista vai fazer uma referência a um rei que também é profeta, lembrando que o rei de Israel, de Judá, é proibido que ele seja as duas coisas, né, da linhagem de Davi. Vamos lembrar de Urias, que tentou fazer isso e deu errado, ficou leproso, porque ele sendo rei, podia, né? Ele sendo rei não podia ser sacerdote, não podia ser profeta, mas aí o Salmo 110 fala de um que está sentado no trono, cujo cetro está em suas mãos, que também é sacerdote. Só que ele disse que Deus falou que ele seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Apareceu Melquisedeque de novo e ninguém sabe por quê. Aí quando chega no Novo Testamento, Hebreus, aí o escritor aos Hebreus vai dizer, aquele Melquisedeque que não tinha início nem fim de dia, não tinha pai nem mãe, e ele era rei de Salém, que quer dizer que também é rei de paz e tal, e ele era um sumo sacerdote, não era da linhagem de Levi, mas como ele abençoou Abraão, e Levi ainda estava nos lombos de Abraão quando ele abençoou, e o maior é quem abençoou o menor, então Melquisedeque é maior do que Abraão, que por sua vez é maior do que Levi. Assim sendo, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio araônico. E como ninguém da tribo de Judá nunca foi sacerdote, então não podia ser Jesus sacerdote pelo sacerdócio araônico, mas pelo sacerdócio de Melquisedeque sim, porque permanece para sempre. Ou seja, está claríssimo o escritor aos Hebreus dizendo que Jesus é um sacerdote e que o sacerdócio de Cristo já tinha sido apresentado no Antigo Testamento na figura de Melquisedeque. Ou seja, nós sabemos mais dos ofícios de Cristo lendo o Antigo Testamento do que lendo o Novo. Sim, e aí fica estabelecido que Melquisedeque é um tipo de Cristo, e Cristo é o antítipo, né? Perfeito. E aí quem disse isso foi o Novo Testamento, foram as Escrituras que afirmaram essa relação. Perfeito. Então, é perigoso, na realidade, é o que faz com que muita gente da tipologia acabe escorregando para a alegoria, quando você quer falar de tipologia bíblica partindo do Antigo Testamento para o Novo. Isso. Quando a gente deveria sempre partir do Novo, que é quem estabelece os tipos, para o Antigo, já que nem tudo que está no Antigo é um tipo. E aí tem regras para isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas principais regras, principais características do que a gente pode relacionar do Novo para o Antigo e dizer que, de fato, está dentro do estudo da tipologia. E isso é muito importante, pastor Kleber, porque o que acontece é que a gente vê muita gente por aí, porque Sansão era um tipo de Cristo, a burra de Balaão era um tipo de Cristo, e qualquer outra referência que alguém fizer, mas espere, quem é que pode dizer quem são os tipos? Lembrando que tem coisas que às vezes são símbolos, e as pessoas dizem que são tipos, mas são coisas distintas, né? Os símbolos da igreja, os símbolos do Espírito Santo, não são tipos, são símbolos. E nós já falamos sobre isso e vamos falar melhor sábado, quando a gente falar sobre símbolos e sobre figuras. Mas os tipos, eles têm regras, precisam ser observadas. Eu gostaria já de fazer referência a algumas obras, né? Manual do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso, esse é seu, é primo desse meu, é uma excelente obra que vai falar de como nós podemos fazer isso. Aí tem o comentário, isso, que é a aplicação do uso, é um senhor comentário, perfeito. Interpretação bíblica de Royzuki, é esse aí também, isso. Temos vários livros que falam sobre interpretação, né? Esse espiral, o de Louis Berkhoff também fala um pouco sobre isso. Agora, o do Royzuki, eu penso que é um dos que nós temos em português que mais fala sobre essa questão. Muito interessante também do Sidney Greidanos, pregando Cristo a partir do Antigo Testamento e pregando Cristo a partir de Gênesis também. Eu tenho do mesmo autor,
Então, o que acontece? Esses autores, eles falam sobre regras. Sim. O J.K. Bill, ele do manual, ele fala sobre 5 regras que são muito parecidas daquelas que são do Roizuki, né? O irmão está perguntando se nós estamos do mesmo lado. Não, nós estamos a 160 quilômetros um do outro, né? Bem pertinho. Eu estou em Natal, o pastor Kleber está em Galinhos, mas é interessante essa relação. Pois bem, então o Roizuki vai falar também de 5 regras, são muito parecidas com a do Bill, nós precisamos seguir ou um ou outro, basicamente vai dar na mesma coisa. Então a primeira que ele fala é semelhança, e aí a primeira diferença entre tipo e símbolo. O símbolo não exige nenhuma semelhança, ele só tem uma referência. Então diz assim, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é líquido, ele é viscoso, pega fogo? Não, porque não tem nenhuma semelhança com o Espírito Santo. Ele, como a pomba, não tem que ter semelhança, ele tem apenas referência. Mas os tipos, eles exigem semelhanças. Só que tem que ser semelhanças, primeiro, não acidentais. Né? Abraão tinha 2 pernas, Jesus tinha 2 pernas, então Abraão é tipo de Cristo. Não é esse tipo de semelhança. Alguém fala do Jordão, né? Porque o Israel atravessou o Jordão, aí nós também, quando formos para o céu, quando o Jordão passarmos unidos, vamos chegar lá, e temos que ainda botar uma cor no Jordão, além do Rio Azul, que nem Josué, quando tomava vinho, não via essa cor no Jordão. É verdade. E aí você percebe que há um uso exagerado e que não deve ser assim dos tipos. O tipo exige semelhança, e essa semelhança tem que ser percebida no texto que ela foi planejada por Deus. Então, quando nós olhamos para o Cordeiro da Páscoa, por exemplo, ele foi morto no dia que foi exatamente o mesmo dia que Jesus morreu lá na frente. No calendário judaico, né? No calendário judaico, isso. O 14º dia do mês de Nisan. A Páscoa foi uma celebração que para os judeus apontava para a saída do Egito, mas que o Novo Testamento vai apontar para Cristo, porque o próprio Pedro vai dizer que foi um cordeiro puro e imaculado que morreu por nós. E quando foi dito que era para separar o cordeiro, ele deveria ser macho de 1 ano e não ter nenhum defeito. Ele não ter nenhuma marca, nenhuma mancha, nada disso. Aí Pedro vai fazer a leitura dizendo que era um cordeiro puro e imaculado. Como o apóstolo Paulo vai ler também essa questão da Páscoa e vai dizer, não façamos festa com os asmos da maldade, com o fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado por nós. Veja que as semelhanças entre Cristo e o Cordeiro, elas são percebidas pelos autores do Novo Testamento e citadas. A questão de não quebrar nenhum osso, que nós já falamos, né? Salmo 34 faz referência a essa questão do servo de Deus, o Messias, o seu ungido, não ter nenhum osso quebrado. Então todas essas questões são percebidas e são referências que apontam para semelhanças. Quando nós olhamos para Davi, por exemplo, está percebido claramente que ele tem uma relação com Cristo, mas aí vamos ver, era da tribo de Judá, nasceu em Belém de Judá, e aí uma série de coisas que não são coincidências, porque Deus escolher uma mulher que era virgem, que estava desposada com um homem que vivia na Galileia, em Nazaré, de onde se dizia que o Messias seria chamado de Nazareno, e que Isaías 9 diz que seria o povo que andava em trevas, que era a Galileia dos gentios, que ia ver esse Messias iniciar o seu ministério, mas que ele precisava nascer em Belém de Judá, e quando o recenseamento veio, era para voltar para onde nasceu. Tem coincidência demais nesse negócio se a gente não entender que foi Deus quem planejou todas essas semelhanças entre Davi e Jesus, sem contar o aspecto de ser um pastor e ser um rei, que era o modelo de Deus
para Israel. Então, todas essas questões apontam para quê? Semelhanças. Primeiro aspecto importante aí. Primeiro aspecto importante. Por isso que não dá para dizer que a burra de Balaão era um tipo de Cristo, ou que Sansão era um tipo de Cristo, porque quais semelhanças eles têm? E que semelhanças proféticas são essas? Qual é a relação que há entre um e outro dentro dessa questão? Aí a questão não é quantas semelhanças tem, porque às vezes Melquisedeque, ele vai dizer, não tinha pai e mãe, não tinha início e fim de dias. Não é que Melquisedeque era, como a gente diz, filho de Goiamum, né? Que ninguém sabe quem é o pai. Não, é para dizer que não se conhecia. E aí o escritor aos Hebreus lê isso e diz isso, nisso ele é semelhante ao Filho de Deus, que não tinha início nem fim de dias. Ou seja, o fato de não se conhecer o pai e a mãe de Melquisedeque, a filiação dele, aponta, segundo o escritor aos Hebreus, para a divindade e a eternidade de Cristo. E então essas são semelhanças que são relevantes, não acidentais e planejadas por Deus para estabelecer esse relacionamento. A segunda coisa... Saltando aí, mas já a gente pode já falar da terceira, que já foi citado por você aí, que é a questão de apontar para o futuro, né? Ter uma questão preditiva, ou que é enxergada. Isso. Porque alguém diz, por exemplo, José é um tipo de Cristo, é um tipo de Jesus. Porque José foi para o Egito, Jesus também foi para o Egito, José foi rejeitado por seus irmãos, Jesus também foi, mas acontece que falta o elemento preditivo. Nós não vamos encontrar no Novo Testamento essa relação preditiva, ou seja, que José apontasse para Jesus, ou que um dos evangelistas percebesse essa relação. É verdade. E aí, assim, é muito importante a gente observar essa questão, porque nem sempre a gente percebe o caráter preditivo no momento que o tipo é apresentado. Como, por exemplo, ninguém percebeu quando Melquisedeque apareceu. Era rei de Salém, rei de paz, recebeu o dízimo de Abraão, abençoou Abraão, foi-se embora. Pronto, aquele texto não mostrou nada sobre isso. Agora, o salmista vai ter a revelação divina sobre essa questão e o escritor aos Hebreus vai ter a compreensão perfeita disso. A mesma coisa, por exemplo, Davi. Quando Davi foi ungido rei, não há ninguém dos dias de Davi que tenha dito que ele apontava para o Messias, ou que ele seria messiânico ou tipológico, né? Porque nos dias de Davi não se viu isso. Só que Davi morreu, e aí os profetas começaram a falar sobre isso. Aí Jeremias, por exemplo, vai dizer que Deus vai levantar um pastor como Davi, que vai arrebanhar o seu rebanho, e que esse é o Messias, que vai governar a terra. Oséias vai dizer a mesma coisa, que o povo vai ser arrebanhado por um pastor que é Davi e que vai ter essas características de um rei que governa o seu povo. Agora, Isaías vai ser claríssimo. Ezequiel vai citar a mesma coisa, que é praticamente uma repetição do que Jeremias disse, né? Isso. Agora, no caso de Isaías, o versículo talvez mais conhecido de Isaías 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí o verso 7 diz que ele vai ter um reino que não terá fim e que sobre o trono de Davi ele vai reinar. Esse menino que nasceu, o filho que se nos deu. Ou seja, há uma referência direta a que o Messias será alguém que se assentará no trono de Davi. E que esse Messias vai ser da descendência de Davi. Porque o que Deus disse a Davi, lá na aliança que ele fez, quando Davi pediu para construir um templo e Natã, empolgado, disse, vai nessa tua força, é de Deus. Mas depois Deus disse, ei, vem cá, porque você mandou ele construir. Ele disse, não, veja bem não, volte lá e diga que ele não vai construir, é o filho dele. Agora aproveite e diga que eu vou fazer uma aliança com ele. E no Salmo 89 diz que a aliança com Davi é como a que Deus fez com o sol e com a lua, que para alguém desmanchar essa aliança, no outro dia nem tem que ter sol, nem tem que ter lua, para poder a aliança de Deus com Davi se desmanchar. Jeremias 33 e 20, ele também afirma a mesma coisa. Só que o que acontece é que a descendência de Davi saiu do trono. Há até uma referência que Zorobabel possivelmente seria da casa de Davi, só que Zorobabel não foi rei. Então não há um retorno
da linhagem de Davi ao trono de Israel, como não houve, inclusive, entre os asmoneus, né, os macabeus, que não eram nenhum da linhagem de Davi. Aliás, eles foram rejeitados exatamente porque eles eram reis sacerdotes, como João Hircano daí em diante, só que eles eram reis não sendo da linhagem de Davi e sacerdotes não sendo da linhagem de Levi. Então, era um problema. Agora, o que vai se assentar no trono e vai reinar é da linhagem de Davi. No dia que o anjo aparece para dizer que Jesus vai ser filho de Deus, gerado pela sombra do Altíssimo que vai cobrir Maria, ele disse, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lá, Lucas capítulo 1. Então, quer dizer, tá resolvida a questão. Quem é o que se assentará no trono de Davi, que é o menino que nasceu, o filho que se nos deu? É o Messias, e esse Messias é Jesus Cristo. E ele será o Davi que se assentará no trono, ou seja, aquele da descendência de Davi, que Deus disse que nunca faltaria ao trono. Então está claro, as semelhanças... Mateus entendeu tão bem isso que constrói uma genealogia todinha para comprovar isso, já que o tema do evangelho dele é apontando para Cristo como o cumpridor dessas profecias messiânicas do reinado, né? Perfeito. E é tanto que houve confusão quando alguém disse assim, Jesus é esse aqui, é de Nazaré. Aí alguém disse, Nazaré? Mas espera aí, o Messias não vem da cidade de Davi, que é Belém? Porque não conheciam que Jesus nasceu em Belém, alguém já estranhou. Por quê? Porque todos sabiam de onde viria o Messias. Ele viria da cidade de Davi, porque todos entendiam que o Messias seria alguém da linhagem de Davi. Agora, quando Davi... Instagram aí ficou sem saber que era de Belém, né? É, exatamente. Na época não tinha Facebook para ver de onde o camarada nasceu e tinha esses problemas para ter dificuldade. Mas o que acontece? Então, quando Davi nasceu e quando ele foi rei, ninguém entendeu que ele era tipológico, messiânico. Mas os profetas foram construindo essa referência messiânica apontando para Davi. Então, esse caráter pré-figurativo, preditivo dos tipos, ele é mais facilmente percebido quando se olha para trás do que para frente. Por isso que, você falou bem, nós fazemos tipologia olhando primeiro no novo e percebendo a ponte que ele faz do antigo, né? Por isso que o livro diz o uso do antigo no novo, porque essa relação é que vai estabelecer essa questão aí. Alguém acha estranho, por exemplo, porque a serpente de bronze é um tipo de Cristo? A serpente, como é que a serpente pode ser um tipo de Cristo? Bom, aí a questão a gente tem que perguntar é para Deus, porque foi que ele pensou nisso. Porque o próprio Jesus, conversando com Nicodemos, vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque é interessante que lá na serpente de bronze, as pessoas tinham que olhar para a serpente com fé, que apenas visualizando a serpente seriam curados da picadura da serpente que os apanhou no deserto. Ou seja, podia ter sido feito o chá da serpente, ou podia ter sido qualquer outra coisa mais materializada. Mas não era só uma figura, e a pessoa apenas tinha que olhar para ele e então receber por fé essa cura. Perceba que os profetas vão dizer várias vezes que olhar para Jesus tem essa relação. E o próprio Jesus disse, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E vão olhar para ele, e aí vão, quer dizer, a visualização aí para gerar a fé era algo necessário. E quem foi que gerou essa relação? Foi o próprio Jesus, quando fala da serpente de bronze como sendo algo que apontava para ele. É também importante perceber que quando o novo aponta para o antigo, estabelecendo essa relação tipológica, ele não precisa fazer uso do evento ou do objeto ou da pessoa
do Antigo em todos os aspectos. Ele vai estabelecer alguns aspectos, como você já falou, da questão do cordeiro, né? O cordeiro tinha que ser assado, mas Jesus foi crucificado. O cordeiro não podia deixar sobrar nada, mas sobrou o corpo todo de Jesus. Mas a questão de não quebrar os ossos, de ser um cordeiro sem manchas, então isso aí foi enxergado nesse aspecto tipológico. As demais coisas, não, que aí, nem pastor tanto. Kleber, Da mesma forma, né? é exatamente o quarto aspecto da regra, né, que é o aspecto da elevação, que Sim. o J.K. Billo chama de intensificação de sentido entre as correspondências. Ou seja, o tipo é menor, que aponta para o antítipo, que é maior. Você falou agora do cordeiro. O cordeiro foi separado no 10º dia, sacrificado no 14º dia, era macho de 1 ano, sem defeitos. Tudo isso apontava para Cristo, como nós já conversamos. Mas veja, naquele dia tinha que morrer um cordeiro para cada casa. Enquanto que Jesus Cristo foi um só que morreu por todos, como o escritor aos Hebreus vai dizer. E várias outras passagens também. Todo ano, quando se comemorava a Páscoa, tinha que matar outro cordeiro. Mas o escritor aos Hebreus diz que Jesus, morrendo de uma vez por todas, ele providenciou uma eterna redenção para todas as pessoas. Sem contar que o cordeiro foi escolhido no campo. O dono da casa não chegou no campo e disse: pessoal, é o seguinte, eu estou precisando hoje de um cordeiro para morrer em lugar do meu filho Alguém se primogênito. oferece. Quem se oferece? E aí um cordeirinho, não aconteceu isso. Ele pegou algum e foi lá. Mas Jesus não, Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ele foi como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, porém foi voluntariamente. O centurião, que achava que era a última Coca-Cola gelada do deserto e pensava que ele estava matando Jesus Cristo, Jesus explicou para os seus acusadores, né, e para quem queria condená-lo, que ele tinha poder para fazer qualquer coisa ali e que ninguém tirava a vida dele à força, ele é que dava a vida. Então, ou seja, o Cordeiro aponta para Cristo em uma série de situações, mas ele é inferior a Cristo, porque ele não consegue cumprir todas as características de Cristo em si. Isso fala da questão da elevação. Como Davi. Davi foi adúltero, Davi matou, Davi cometeu uma série de falhas, a família de Davi teve uma série de problemas, mas isso não tira o aspecto tipológico de Davi, porque o que interessava para nós era um rei que se assenta no trono, que foi escolhido por Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, cuja descendência estabeleceria um trono permanente em Israel. A pessoa está falando aqui sobre Jesus, filho de Davi, sendo citado pelo cego Bartimeu, e outras citações também do Novo Testamento, exatamente para atestar essa questão aí. Então, isso já seria um reconhecimento messiânico dele, né? Perfeito. Como o próprio Jesus, quando chega diante de Jerusalém, eu quis te proteger, cobrir com as minhas asas. Jesus está assumindo que ele é aquele rei que iria governar Jerusalém, mas que até ali a coisa não havia se cumprido ainda. Logo, esse caráter da elevação, né, de que o antigo aponta para o tipo que é menor, mas que algumas características dessas vão se cumprir no antítipo que está no Novo Testamento, que é maior e que, portanto, é superior a esse tipo. Então, essa intensificação de correspondência vai acontecendo exatamente porque o tipo é maior, ele vai elevando essas semelhanças a uma outra condição que no tipo não era apresentado. Porque aí, para fechar as 5 questões, a segunda que nós não citamos direto, que é a questão da historicidade, ou seja, aonde é que eu vejo os tipos? Eu vejo no texto bíblico. E eu vejo no texto bíblico de forma clara, não é observando um aspecto oculto do texto. Não preciso de uma varinha de condão ou uma bola de cristal para adivinhar que aquele texto é típico, não. Está claro no texto,
e a sua relação com o Novo Testamento que ele lá está apresentado. Logo, eu não tenho que ver história de Israel, Talmud ou qualquer outra referência extra-bíblica para apresentar tipos. Os tipos são bíblicos e eles estão na Bíblia. E é a leitura do texto bíblico que claramente vai apresentar essa relação, sem a necessidade de qualquer coisa extra-bíblica para comprovar isso. Que de vez em quando a gente tem esses problemas também, né? Gente que vai atrás de livros apócrifos, que vai atrás de referências. O Plomego disse que era não sei o quê, e aí complica. Agora, uma coisa interessante, pastor Cláudio, que está corretíssimo o que se está falando, só para lembrar também aos que estão nos acompanhando, que como nós estamos falando de tipo, e o tipo ele tem a semelhança e tem uma projeção profética ou prospectiva, porém numa linguagem indireta, então esse tipo ele não precisa estar, geralmente ele não está numa profecia, ele está numa narrativa, ele está num evento histórico, ele está solto lá, vamos dizer assim, né, sem que o antigo estabeleça ou mostre esse aspecto profético. Você imagina que se Moisés soubesse que aquela pedra ia ser Cristo, ele não ia bater nela, né? Pois é. Mas aí é Paulo que vai enxergar essa correspondência, né? E aí, então, o tipo está realmente no Antigo, porém, não nas profecias, mas nas narrativas do Antigo Testamento. Isso. E há uma pergunta aqui que foi feita sobre se o Antigo Testamento apresentava a vinda de Cristo em duas etapas, né? Ora, nós já falamos aí de duas situações. Primeiro, o Cordeiro da Páscoa, que apresentava o Cristo como sendo o sofredor, o servo sofredor que Isaías 53 visualizou, que viria para ser morto, para dar a sua vida em resgate das pessoas, porque era um sacrifício vicário, assim como não foi o Cordeiro, não foi o primogênito que morreu, e sim o Cordeiro, porque naquela noite que a morte passou sobre o Egito, em todas as casas havia um morto. Na casa do egípcio, o primogênito. E na casa do hebreu, o cordeiro que foi morto em lugar do primogênito. Ou seja, um sacrifício vicário, substitutivo. Então o cordeiro aponta para Cristo em todas essas características e semelhanças proféticas. Agora, se Davi mostrava o rei que vai assentar no trono e cujo domínio será eterno, e que ele vai ser um rei sacerdote, que o Salmo 110 diz que o trono, o cetro estará na sua mão, então não podia ser do mesmo momento. Não podia ser o cordeiro morrendo, sangrando e sendo morto, cujo sangue seria a remissão e o sacrifício substitutivo daquele que deveria morrer e que automaticamente se assentaria no trono. Claro que lá na frente, quando João tem a visão do trono, ele vê um cordeiro que foi morto e está vivo. Não está claro se João viu cicatrizes, o que foi que João viu que demonstrava que aquele cordeiro tinha morrido, mas que tinha ressuscitado. Então, quer dizer, isso já nos mostra esses dois aspectos distintos que apontam para os dois momentos da vinda de Cristo. Vindo como cordeiro e depois vindo como rei e sacerdote. O que não temos é uma profecia ou uma única figura que aponte para os dois momentos sozinha, né? Então, quem fazia uma leitura completa do Antigo Testamento e enxergava tudo que sobre o Messias estava dito, mas aí lembrar que, como o Cordeiro, lá no Antigo Testamento, no momento da Páscoa, não havia uma indicação que fosse profética para Cristo, isso só vai sendo percebido depois e só vem a se tornar realmente algo diretamente referido a Cristo quando as epístolas vão ser apresentadas. E até mesmo João Batista já começa a apresentar Jesus como Cordeiro de Deus, ou seja, a revelação divina é que vai fechando esses pontos e dando a perfeita indicação dos tipos e do cumprimento em Cristo. Pastor Cláudio, então só repassando aí as 5 principais características
o nome rapidinho para quem de repente está acompanhando e quiser Isso. anotar. Então vamos lá. Semelhanças, semelhanças proféticas relevantes não acidentais, historicidade ou realidade histórica, Ou seja, algo que realmente está lá no Antigo Testamento. E que está claro no texto e que não precisa ser algo oculto. A prefiguração, ou seja, algo que apontava para frente, né, que o G. Kabir chama de retrospecção, aquilo que é visto lá no passado. Que o Novo Testamento, realmente, quem estabelece isso, né, quem faz a leitura da retrospecção é o Novo Testamento. Isso. E a elevação, que é exatamente essa intensificação de correspondência, né, o menor aponta para o maior, isso vai crescendo. E o último, que é o planejamento divino, que é exatamente percebermos que não só isso está de acordo com os textos, mas também está de acordo com o plano divino. Está de acordo, percebemos que foi Deus quem planejou. O cordeiro morto, as referências, porque alguém colocou aqui que Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à tua direita, é exatamente o Salmo 110 que Jesus faz citação dele, né? Mas aí o que acontece? Nós temos, por exemplo, Moisés aponta para Jesus como profeta. E ele disse, será um profeta semelhante a mim. Então nós tínhamos que observar isso aí. Quando João apareceu, alguém perguntou a ele, você é o profeta? Veja que não perguntaram se ele era um profeta. Perguntaram se era o profeta. Qual profeta? Aquele que Moisés disse que era semelhante a ele. E quando Jesus faz a multiplicação dos pães, aí alguém disse, esse realmente é o profeta que deveria vir ao mundo. Então, quer dizer, como é que entendemos Jesus como profeta? A referência de Moisés. Como entendemos Jesus como sacerdote? A referência de Melquisedeque, nós já vimos isso. Como entendemos Jesus como rei? A referência de Davi. Então, os ofícios de Cristo, né, rei, profeta, sacerdote, são apresentados já no Antigo Testamento, mas sem uma profecia direta. Não tem alguém que vai dizer assim, eis que o Messias será isso, aquilo. A referência é indireta através dos tipos que foram apresentados e o antítipo que vai se cumprir. Como é o caso da Páscoa, como o escritor aos Hebreus vai fazer essa leitura também do tabernáculo, como sombra que havia de vir, né? Porque o tabernáculo foi o quê? A construção que Deus mandou fazer, que ele habitaria no meio do povo. E ele disse a Moisés, eu falarei contigo sobre o propiciatório e entre os querubins. Então todo o tabernáculo foi construído dentro dessa relação. Aí o que é que vai acontecer? Tanto o escritor aos Hebreus vai fazer isso, dizer, porque aquele tabernáculo terrestre, sombra do verdadeiro, e aí ele vai fazer essa relação entre Cristo e o tabernáculo, como nós vamos perceber também que a ideia, né, de que João vai apresentar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, a casa de habitação que foi idealizada por Deus no deserto, ela vai ter um sentido profético para o Cristo que vem habitar entre o povo e depois que vai habitar no povo. E aí há uma referência a toda essa questão, porque a palavra que João usa lá, inclusive, tem a ver com tabernáculo, né? Tem a ver com casa, com habitação. Que não implica necessariamente que todos que nós já falamos sobre isso, né? Todos os aspectos do tabernáculo, todos os aspectos de Davi, todos os aspectos de Moisés apontam para Cristo, mas há uma seletividade naquilo que o Novo Testamento estabelece. É importante a gente sempre frisar essa ideia, né, de que o Novo Testamento é que quando ele estabelece o antítipo, então ele é que diz o que é e em que sentido é o tipo lá do Antigo Testamento. Isso é muito importante para poder diferenciar bem a questão de uma analogia, de uma figura, de uma ilustração, de um tipo que realmente é apontado assim na palavra. É verdade. E aí, pastor Kleber, é assim, se nós não observarmos essas regras, nós vamos ter muitos problemas. Nós temos obras como, por exemplo, da editora Vida, Manual de Tipologia Bíblica, da Ada Habershon,
tem muito conteúdo interessante no livro, mas de vez em quando ela extrapola. Ela vai ver referências, por exemplo, entre Cristo e José, diz assim que José foi a Siquém e Jesus também foi a Siquém. Então já temos aí uma semelhança entre os dois. Bom, eu acho que além de Jesus e José, teve mais um bocado de gente que foi a Siquém, e isso não é necessariamente uma referência profética, né? Eu não lembro se é o Duque ou se é o Billy que cita o manual do Walter Wilson, que ele disse que encontrou na Bíblia 1163 tipos. Pois é, imagine. Pense numa tipoiada grande que ele encontrou. É muito. Já o Royzuki vai dizer que só são 17. Então, quer dizer, essa questão agora por quê? Porque se nós usarmos regra para entender como é que a coisa funciona, como nós usamos para toda a hermenêutica, né? Toda a interpretação bíblica precisa seguir regras. E a interpretação tipológica também. Assim também da CPAD, nós temos Sombras, Tipos e Mistérios, do Joel Leitão de Mello, um excelente livro que também tem muitas coisas interessantes, porém também extrapola um pouco essa coisa e vai estabelecer várias relações tipológicas que não necessariamente é mais profética para isso. Então, de novo, se alguém começa a aleatoriamente dizer que qualquer referência do Antigo Testamento poderia ser visto como um tipo de Cristo, aí nós vamos ter muitos problemas e muitas dificuldades. Nós tivemos recentemente seguir as regras. Uma revista na EBD que tentou fazer essa análise tipológica, porém parece que ele partia do antigo para o novo, e por isso, vez por outra, havia algumas complicações onde a relação não era estabelecida pelo novo, e aí uma coisa que no máximo podia se ver como uma figura era apresentada como um tipo. É verdade. Como também você já disse, não se pode observar a questão de detalhes completos, né? Nós vamos falar sobre isso também quando a gente vê as parábolas, né? Não dá para a gente pegar peça por peça e estar dizendo, olha, isso aqui é uma referência a Cristo no cabelo da barba do sacerdote, o fio da barba do sacerdote aponta para Cristo, não necessariamente. Nem cada medida do tabernáculo era uma referência direta a Cristo. Agora, o tabernáculo é um tipo de Cristo e muitos aspectos da construção dele podem ser observados por essa questão aí. O irmão José Vitor está pedindo para dizer algumas referências da lição do tabernáculo, onde se extrapolou essa relação tipológica. Agora não lembro de nenhuma, mas nós por exemplo, sobre isso. As cores, né? As cores das cortinas e tudo mais. Porque uma cor é azul, não quer dizer que está lembrando o céu e, portanto, apontando para o aspecto da divindade de Cristo. Porque uma cor é vermelha, não quer dizer, até porque o vermelho ali nem é vermelho como a gente conhece, está muito mais para um marrom do que um vermelho, apontar para o sangue de Cristo e a expiação. Isso seria extrapolar realmente o tipo nessa relação com o antítipo. Tabernáculo em si tem muitas figuras, mas se você começar a pegar, porque a pele de carneiro, a pele de texugo, porque aí você vai ter problemas, porque algumas coisas vão ter que ser forçadas, né? E esse tipo de regra é importante, pastor Cláudio, porque muitas coisas que a gente vê sendo apontada como tipo, na realidade não pode ser visto assim. Por exemplo, alguém aponta Esté como um tipo da igreja. Ou Isaac, Abraão e Ebenezer como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então é uma referência completamente equivocada. Se Esté é a igreja, então o rei ímpio, que tinha não sei quanta mulher, uma figura de Deus... Aí é um problema. É um problema, né? Outros apontam Ruth como uma figura da igreja. Mas aí quem é a sogra da igreja, né? Isso. Porque Ruth tinha uma sogra, Noemi, né? Se bem que tem uns irmãos trabalhosos que talvez até a gente... Não, mas deixa pra lá. Não deixa a sogra em paz para não dar problema. Mas veja não dá para fazer esse tipo de relação, é um problema, né? Você vai ter que forçar o texto bíblico além do que realmente ele está querendo indicar. Como o José Vitor está lembrando aqui do Cantares, né? O livro de Cantares é um livro que fala sobre o amor conjugal.
um homem casado com uma mulher. Não fala em absolutamente nada sobre Cristo e a igreja, até porque Cristo, ele é um noivo da igreja. E Cantares fala de seios, de relação sexual, inclusive, né? E aí não dá para pensar em Cristo apalpando os seios da igreja, que eu acho que fica meio complicado a gente pensar Esquisito isso. nessa relação. Então, é uma relação do amor conjugal. Claro que lá na frente, quando Paulo faz essa leitura em Efésios 5, que diz que o casamento entre um homem e uma mulher, ele aponta para a relação entre Cristo e a igreja, ele não está dizendo que isso está em Cantares. Ele está dizendo apenas que essa relação, ela existe, mas não necessariamente apresentada no livro de Cantares, que aí é um problema. Então, todas as vezes que a gente tiver essa ideia de estudar tipos, primeiro a gente precisa estudar os tipos, porque, como já vimos, há uma riqueza incrível de detalhes sobre a pessoa de Cristo e o ministério de Cristo, que talvez seja até mais rico do que o próprio Novo Testamento apresenta, essa relação entre o Antigo e o Novo aí Sim. apresentada. Porém, com regras, com cuidados, com critérios, para a gente não extrapolar isso e daqui a pouco ter essa dificuldade de apresentar o que não é, da forma que não possa ser visto e a gente ter dificuldades, né? E essas coisas precisam ser bem observadas. E Se nós fizermos... essa relação entre o novo e o antigo, ela é muitas vezes extremamente importante para você entender o novo, inclusive, né, o que ele está querendo dizer. Lá no Apocalipse capítulo 3, verso 7, a carta a Filadélfia, ele diz, olha, isso escreve aquele que tem a chave de Davi. Aí você fica perguntando, meu Deus, que chave de Davi é essa? Então, se você tem uma Bíblia boa que tem as referências bem montadas, você vai ver que ele aponta lá para Isaías 22. Isaías 22, 22. Né? Mordomo da cidade, ou da casa de Davi, que era quem tinha a chave e, portanto, poderia determinar quem entra, quem sai, quem poderia controlar o acesso. Aí esse aspecto do que tem a chave de Davi, que é o que permite entrar no lugar, no templo ou no palácio, é que é importante para entender o que sobre Cristo está sendo dito para aquela igreja, que era uma igreja perseguida, que alguém dizia que eles não podiam entrar na sinagoga, mas que o dono da chave é quem dizia, eu abro e ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre e vocês estão dentro, pronto. É verdade. Então, isso é fundamental para nós entendermos essas questões e crescermos no conhecimento da Bíblia, mas sem fazer, sem forçar o texto daquilo que ele não pode fazer, né? Então, nós já estamos com 57 minutos. Eu quero só lembrar que amanhã eu tenho uma live com o pastor Altair Germano, às 22 horas, mas na sexta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos continuar esse mesmo bate-papo, mas agora falando sobre parábolas. Aí vamos inverter o caso, porque o pastor Kleber terminou um mestrado agora estudando parábolas, então vai responder sobre essa coisa. E no sábado vamos falar de figuras e símbolos, e tudo isso vendo exatamente essa questão. Regras que são necessárias para que a gente possa observar o texto bíblico sem adulterá-lo, mas extraindo o melhor que ele tem, com segurança e com firmeza dentro dessas questões. Quero lembrar os irmãos que quando a gente termina as lives, eu vou salvar e vou deixar disponível no YouTube também. Pastor Kleber, bom demais falar contigo. Excelente, pastor Cláudio. Eu creio que esse tipo de discussão é muito salutar para que a gente possa caminhar melhor na interpretação bíblica, né? Os irmãos lá no início da live podem ver, quem entrou depois, os livros que foram referidos aqui, que ajudam bastante nessa compreensão. Nós precisamos estudar a Bíblia e estudar com aqueles que já estudam a Bíblia há muito tempo e que, portanto, vão estabelecendo essas regras tão essenciais. E aí, os que querem interpretar bem a Bíblia precisam realmente fazer um esforço, investir em algumas obras para poder caminhar corretamente. Amém. Graças a Deus. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco hoje. Espero que vocês estejam de volta
na sexta e no sábado para continuarmos o aprendizado sobre essas questões. Pastor Kleber, um abraço a todos os irmãos, a paz do Senhor. Um abraço, meu irmão. Continuamos Pastor. firme fazendo aquilo que Deus nos deu para fazer, aproveitando esse momento de isolamento para gerar conteúdo para nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus. É verdade. E é muito importante fazer um bom uso do tempo que temos, né, para não ficarmos ociosos e sim sermos mais